O milagre que mudou a vida de Daniel. Daniel tinha 38 anos e trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Era um homem simples, de mãos calejadas, que vivia para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. Sempre havia sido saudável, forte, até que, há cerca de 1 ano, começou a sentir um mal-estar constante. No começo, pensou que fosse apenas cansaço do trabalho, mas com o tempo, as náuseas se tornaram insuportáveis. Qualquer cheiro, qualquer comida, até a água, lhe causava um enjoo tão forte que chegava a desmaiar. Médicos foram consultados, exames feitos, remédios tomados, mas nada adiantava. Os diagnósticos variavam: gastrite severa, síndrome do intestino irritável, até suspeitas de algo mais grave. As contas médicas consumiam o pouco que sobrava do salário, e a desesperança começou a se instalar. Ana, sua esposa, era uma mulher de fé. Embora não frequentasse nenhuma igreja regularmente, ela orava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. Um dia, enquanto conversava com uma vizinha, Dona Maria, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, Ana desabafou sobre o sofrimento do marido. Dona Maria, que era irmã da congregação cristã no Brasil, ouviu com atenção e, com voz serena, disse: "Minha filha, por que vocês não vão conosco no culto? Lá, oramos a Deus com fé, e Ele ouve. Já vi muitos milagres acontecerem." Ana hesitou, mas Daniel, ouvindo a conversa, apenas balançou a cabeça. "Já tentei de tudo, Dona Maria. Não acredito que uma oração vá mudar alguma coisa." Mas a insistência da vizinha e o desespero de Ana fizeram com que, no domingo seguinte, eles aceitassem o convite. O templo da congregação cristã no Brasil era simples: paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs entraram em silêncio, vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e lenços, os homens de camisa social e calças sociais. Daniel, acostumado com o barulho da oficina, estranhou aquele ambiente tão tranquilo. Não havia banda, nem palmas, nem gritos. Apenas vozes unidas entoando hinos à capela, com uma melodia que, embora simples, tocava fundo na alma. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigiu a reunião com palavras medidas, sempre citando a Bíblia. Daniel ouvia, mas seu coração ainda estava fechado. Como um canto sem música pode ajudar minha dor, pensava. Porém, quando chegou o momento das orações, algo mudou. Os irmãos se ajoelharam, e as vozes se elevaram em súplica, não com palavras decoradas, mas com um clamor sincero. Daniel sentiu um aperto no peito. Nunca havia visto pessoas orarem daquele jeito, com tanta humildade e convicção. Ao final, o ancião convidou aqueles que tinham algum pedido a se levantarem para dar seu testemunho. Alguns irmãos se levantaram, contaram suas aflições e pediram oração. Daniel permaneceu sentado, imóvel. Ana, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: "Levanta, meu amor. Deus está aqui." Com dificuldade, ele se pôs de pé. Suas pernas tremiam. Quando abriu a boca para falar, sua voz falhou. Eu não sei se Deus pode me curar. Mas não aguento mais assim." Não precisou dizer mais nada. O ancião fez um gesto, e todos os presentes se ajoelharam novamente, intercedendo por ele. Daniel sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de dor física, mas de algo que ele não conseguia explicar, uma mistura de alívio e esperança. Na semana seguinte, Daniel voltou ao culto. Dessa vez, não por insistência de Ana, mas por uma necessidade que nascia dentro dele. Os irmãos o receberam com carinho, sem alarde, como se ele sempre tivesse feito parte dali. O ancião, ao vê-lo, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "A fé, meu irmão, não é a certeza de que Deus vai fazer como nós queremos, mas a confiança de que Ele sabe o que é melhor. Continue vindo. Deus está ouvindo." Daniel começou a participar das reuniões de oração durante a semana. Aprendeu os hinos, mesmo sem ter afinidade com música. Um deles, em especial, o marcava. "Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Com fé e amor, meu coração te adora. As palavras eram simples, mas cada vez que as cantava, sentia uma paz que não entendia.
Certo dia, após a Santa Ceia, momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Daniel se aproximou do ancião e perguntou: Como posso ter certeza de que Deus me ouve? O ancião sorriu. Você já está aqui, não está? Isso é o início da fé. O resto, Deus vai mostrar no tempo dele. O milagre não aconteceu de forma espetacular, como Daniel imaginava que deveria ser. Não houve um clarão, nem uma voz do céu. Foi algo tão natural que, a princípio, ele nem percebeu. Naquela manhã de domingo, depois de mais um culto, Daniel foi convidado para almoçar na casa de um irmão da igreja. Ele hesitou, com as náuseas, mal conseguia cheirar comida, mas aceitou por educação. Quando sentou à mesa e viu o prato de arroz, feijão e carne, seu estômago, pela primeira vez em meses, não revirou. Cauteloso, levou um garfo à boca. Engoliu. Nada. Nem um leve enjoo. Assustado, provou mais um pouco. Ainda nada. Ana, ao seu lado, percebeu sua expressão e segura de sua mão debaixo da mesa. Daniel, você está bem? Ele não respondeu. Seu coração batia forte. Seria possível? Levou a mão ao estômago, esperando a dor habitual. Mas só sentiu normalidade. Naquele momento, ele entendeu. Não era a comida, não era o lugar. Era a fé que havia nascido nele, aos poucos, como uma semente regada pelas orações daqueles irmãos simples, pela palavra do ancião, pela paciência de Deus. No culto seguinte, Daniel se levantou para dar seu testemunho. Desta vez, não com vergonha, mas com gratidão. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus, na sua misericórdia, me curou. Não foi de um dia para o outro. Foi no tempo dele. Aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. E hoje, estou aqui, não só sarado, mas com uma certeza, onde a humildade e oração, Deus age. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Depois, como de costume, entoaram um hino de ação de graças, sem instrumentos, apenas vozes unidas. Louvai a Deus, que é bom, que é benigno. Que perdoa e cura, que dá vida e caminho, asterisco. Daniel, agora, entendia o poder daqueles versos. Não era a melodia, nem o volume. Era a fé que o sustentava. Alguns meses depois, Daniel e Ana foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, como tudo na congregação cristã no Brasil. Quando emergiu da água, Daniel sentiu que não era apenas a náusea que havia sido levada, era uma vida antiga, cheia de dúvidas e medos. Hoje, ele serve na igreja como diácono, ajudando os necessitados, visitando os doentes, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde: Não foi um milagre só para mim. Foi para mostrar que, onde a fé é verdadeira, Deus está presente. E na congregação, a gente aprende isso: a simplicidade não é fraqueza. É força. Porque é nela que Deus se revela. E assim, a história de Daniel se tornou mais um testemunho vivo de que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fé movida pelo amor de Deus pode transformar vidas não com espetáculo, mas com a quietude daqueles que confiam em Ele. A vida de Daniel depois daquele dia não foi um caminho sem desafios, mas agora ele encarava a cada um deles com uma certeza que não tinha antes. As crises de pânico, que antes o deixavam paralisado, agora vinham como ondas fracas, que ele aprenderá a dominar com oração e a palavra dos irmãos na igreja. Não era que os problemas tinham desaparecido, a vida ainda cobrava suas contas, o trabalho no escritório continuava exigente, e as lembranças daquela noite no hospital às vezes voltavam como sombras. Mas algo havia mudado dentro dele, a fé não era mais um conceito distante, e sim uma presença viva, como um fogo pequeno, mas constante, que aquecia até os cantos mais frios da sua alma. Certa tarde, enquanto visitava um irmão enfermo no Hospital das Clínicas, Daniel conheceu a história de Dona Maria, uma senhora de 72 anos que lutava contra um câncer agressivo. Ela estava frágil, os cabelos rarefeitos pela quimioterapia, mas seus olhos brilhavam com uma luz que Daniel reconheceu imediatamente. Era a mesma paz que ele havia sentido naquele dia no batismo, como se, apesar da dor, algo maior a sustentasse. Irmão, o senhor acha que Deus ainda faz milagres hoje? Ela perguntou, segurando sua mão com dedos trêmulos.
Daniel sorriu e sentou-se ao lado da cama. Dona Maria, eu já vi. Não da forma que a gente imagina, com trovões e luzes, mas no jeito que só ele sabe fazer, quietinho, no coração da gente. Às vezes, o milagre não é a cura que a gente pede, mas a força para agir, a coragem para confiar, a paz para aceitar. Ela fechou os olhos por um instante, como se absorvesse cada palavra. Eu tenho medo, irmão. Medo de deixar meus netos, medo da dor, mas mais medo ainda de não ser forte o bastante para aguentar. Daniel então fez algo que havia aprendido na congregação, não deu respostas prontas, mas compartilhou sua própria luta. Eu também tive medo. Medo de não sarar, medo de não ser suficiente. Mas sabe o que o pastor sempre diz? Que Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com a gente. E é verdade. Quando eu pensei que ia afundar, foi como se uma mão me segurasse não para me tirar do rio, mas para me ensinar a nadar nele. Dona Maria chorou baixinho, e Daniel orou com ela ali mesmo, segurando sua mão enrugada. Não houve voz do céu, nem sinal visível. Mas quando ele se despediu, a senhora o olhou com um sorriso diferente. Obrigada, filho. Agora eu sei que não tô sozinha. Dias depois, durante um culto de oração na congregação, o pastor pediu que todos intercedessem por Dona Maria. Daniel se ajoelhou entre os irmãos, e enquanto as vozes se uniam em súplica, ele sentiu novamente aquela certeza tranquila: Deus estava ouvindo. Não como um juiz distante, mas como um pai que se importa com cada lágrima. Uma semana mais tarde, o telefone de Daniel tocou. Era o filho de Dona Maria, emocionado. Irmão, minha mãe teve uma melhora inesperada. Os médicos não entendem, mas os exames mostram que o tumor regrediu. Eles falam em remissão. Daniel não gritou, não pulou de alegria como talvez fizesse antes. Em vez disso, fechou os olhos e agradeceu, porque mais uma vez havia visto: os milagres de Deus não são para serem explicados, mas vividos. E eles acontecem onde a fé não há fé perfeita, sem dúvidas, mas a fé que se entrega, mesmo tremendo. Naquele domingo, quando Daniel subiu ao púlpito para dar seu testemunho, ele não falou apenas da sua cura, mas de Dona Maria, dos irmãos que oraram, da igreja que se uniu. Porque o milagre não era só dele. Era de todos que, como ele, haviam aprendido que a congregação cristã no Brasil não era um lugar de fórmulas mágicas, mas de corações abertos, onde Deus age no silêncio, transformando o medo em paz, a dor em esperança, e a morte em passagem para algo maior. E assim, a história de Daniel continuou se escrevendo, não como um conto terminado, mas como um convite, para quem ainda duvida, para quem sofre, para quem busca. Porque, no final, o maior milagre não é a cura do corpo, mas a certeza de que, não importa o que venha, Deus está ali, simples, próximo, real. E isso, só a fé pode revelar. Naquela mesma semana, enquanto Daniel ainda sentia o peso da emoção no peito, algo inesperado aconteceu. Um jovem chamado Lucas, que havia ouvido seu testemunho pela internet, apareceu na porta da igreja. Ele estava pálido, com os olhos fundos e as mãos trêmulas. No braço, uma cicatriz recente de uma tentativa de suicídio que quase havia tirado sua vida. Eu não acredito em Deus, disse ele, com a voz quebrada. Mas ouvi o que aconteceu com você, e, não sei porquê, mas senti que precisava vir aqui. Os irmãos o receberam sem julgamento, como sempre faziam. Levaram-no para dentro, ofereceram um café quente e ouviram sua história em silêncio. Lucas contava entre lágrimas como a depressão o havia levado ao limite, como se sentia sozinho, como se ninguém mais pudesse entendê-lo. Até que, naquela manhã, enquanto rolava sem rumo pelas redes sociais, deparou-se com o vídeo de Daniel falando sobre a cura e sobre a igreja que não desistia de orar. Eu não sei o que estou fazendo aqui, repetia, envergonhado. Mas se Deus curou você, talvez Ele possa me ajudar também. Naquela noite, durante o culto, Lucas estava sentado no último banco, ainda hesitante. Mas quando os irmãos começaram a cantar Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas escorriam sem controle, e ele sentiu, pela primeira vez em anos, um alívio estranho no peito, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. Depois da pregação, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, Deus não te trouxe até aqui para te deixar sozinho. Ele te vê. Ele te conhece. E ele tem um propósito para você.
Lucas não soube explicar como, mas naquela hora, sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. Não foi um raio, não foi um barulho, não foi nada espetacular, foi apenas a certeza silenciosa de que, naquele lugar, ele não estava mais sozinho. Nos dias seguintes, os irmãos o visitavam, levavam comida para sua casa, oravam com ele. Pouco a pouco, Lucas começou a sorrir de novo. Aos poucos, a escuridão que o sufocava foi perdendo força. Não foi de uma hora para outra, não foi mágica, foi a fé agindo, dia após dia, como uma semente que brota devagar, mas com raízes profundas. Um mês depois, Lucas estava de pé, diante da mesma congregação que o havia acolhido, dando seu próprio testemunho. Sua voz ainda tremia, mas seus olhos brilhavam. Eu vim aqui sem esperança, disse ele. Mas encontrei pessoas que me mostraram que Deus não é uma ideia distante. Ele está aqui. Ele está em vocês. E, se ele pode mudar a minha vida, pode mudar a de qualquer um. No fundo da igreja, Daniel ouvia aquelas palavras e sorria. Ele sabia muito bem o que era ser tirado das trevas para a luz. E agora, vendo Lucas ali, firme, ele entendia que o milagre nunca era só para um, era como uma pedra jogada na água, criando ondas que alcançavam muito além do que os olhos podiam ver. Porque a congregação não era um lugar de milagres isolados. Era um lugar onde a fé de um fortalecia a do outro, onde a dor de um encontrava consolo no abraço de muitos, onde Deus, em seu silêncio poderoso, ia tecendo histórias de restauração, uma vida de cada vez. E assim, a história continuava. Não porque os problemas tinham acabado, não porque a vida se tornara fácil, mas porque, no meio de tudo, havia uma certeza, onde há fé, há esperança. E onde há amor, Deus está presente. Sempre. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam no salão, Lucas sentiu algo diferente dentro de si. Não era só alívio por ter superado a crise, nem apenas gratidão pelo apoio dos irmãos. Era uma chama pequena, mas persistente, como se algo dentro dele estivesse despertando depois de muito tempo adormecido. Ao sair da igreja, ele notou que Daniel o esperava do lado de fora, encostado no muro, com as mãos nos bolsos e um sorriso tranquilo. Vamos tomar um café? Perguntou Daniel, como se já soubesse que Lucas precisava daquilo. Não era um convite qualquer. Era um gesto de quem já tinha estado no lugar dele e agora estendia a mão não por obrigação, mas por compreensão. Os dois sentaram em uma lanchonete simples, daquelas que ficam abertas até tarde para atender quem ainda não conseguiu dormir. Entre um gole e outro, Lucas contou coisas que nem ele mesmo sabia que carregava. Falou do medo de recair, da vergonha de ter magoado a família, da sensação de que, mesmo depois de tudo, ainda havia uma sombra lhe perseguindo. Daniel ouviu em silêncio, acenando com a cabeça de vez em quando, como se cada palavra fosse um peso sendo tirado das costas de Lucas. Eu também achava que nunca ia sair desse poço, confessou Daniel, depois de um tempo. Até o dia que entendi que não era sobre eu me levantar sozinho. Era sobre deixar Deus me puxar. E às vezes, irmão, ele usa as mãos dos outros para fazer isso. Lucas olhou para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho e por algumas cicatrizes que a vida havia deixado. Pensou em como, poucas semanas atrás, aquelas mesmas mãos tremiam ao segurar um copo, quanto mais uma ferramenta de trabalho. Agora, elas estavam firmes. Não perfeitas, não livres de todas as lutas, mas firmes. E se um dia eu fraquejar de novo? Perguntou, a voz um pouco rouca. Daniel sorriu, como se já esperasse aquela pergunta. Então você volta. Porque aqui ninguém desiste de ninguém. A gente cai, a gente se levanta, e quando não consegue, tem sempre alguém para ajudar a se erguer. É assim que funciona. Naquela noite, Lucas voltou para casa com o coração mais leve. Não porque todos os seus problemas tinham sumido, a conta do médico ainda estava lá, o relacionamento com os filhos ainda precisava ser reconstruído, e a tentação ainda batia a porta de vez em quando. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma comunidade que não o julgaria, um Deus que não o abandonaria e a certeza de que, mesmo nos dias mais escuros, havia uma luz acesa esperando por ele na congregação. E assim, sem alarde, sem fogos de artifício, outro milagre estava acontecendo. Não era um milagre de cura instantânea, nem de problemas resolvidos com um estalar de dedos.
Era o milagre da transformação lenta, da fé que cresce no cotidiano, do amor que se mostra nas pequenas coisas, um café compartilhado, uma palavra no momento certo, um abraço que diz a você não está sozinho. Porque na CCB, os milagres não são só para os grandes momentos. Eles estão nos detalhes, nas vidas que mudam quando alguém decide confiar, quando alguém decide ficar, quando alguém decide amar. E assim, a história de Lucas estava apenas começando. Não como um final feliz, mas como um novo começo, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez, sempre com as mãos estendidas para cima, porque é dali que vem a força. Sempre. O milagre de Lucas. Anos depois, Lucas olhava para trás e sorria ao lembrar daquele café compartilhado com o irmão da igreja, daquela palavra que o fez respirar fundo e seguir adiante, daquele abraço que o segurou quando tudo parecia desabar. Não havia sido um caminho fácil. As batalhas continuaram, as dúvidas às vezes voltavam, mas agora ele sabia, milagres não são a ausência de lutas, mas a presença de Deus nelas. O verdadeiro milagre não foi a mudança repentina, mas a paciência de um pai que o moldou, dia após dia, como o oleiro faz com o barro. As mãos que antes tremiam de medo agora se erguiam em gratidão. Os passos que antes vacilavam agora caminhavam firmes, não porque a estrada fosse plana, mas porque ele já não estava sozinho. A CCB não lhe dera respostas mágicas, mas algo muito mais precioso, uma família que orava com ele, que chorava com ele, que celebrava cada pequena vitória como se fosse a maior de todas. E assim, o milagre de Lucas se completou não no momento em que tudo se resolveu, mas no dia em que ele entendeu, a fé não é a certeza de que o caminho será fácil, mas a convicção de que, mesmo nas trevas, há uma luz que guia. Não era sobre chegar perfeito, mas sobre permitir que Deus escrevesse sua história através das rachaduras, das quedas e das recomposições. Reflexão final. Às vezes, esperamos por milagres estrondosos, mas Deus age no silêncio do coração que persiste. O maior milagre não é o que muda nossa situação, mas o que transforma nossa maneira de viver. E isso, só o tempo e a confiança podem revelar. Lição de vida. Milagres não são sempre espetaculares e, muitas vezes, são a soma das pequenas obediências, dos assim diários, das mãos que não soltarão as de Deus, mesmo quando a tempestade vier. Porque no final, não é a força dos nossos braços que nos salva, é a graça que nos sustenta, um passo de cada vez.